também a todos vocês que estão presentes aqui nesse horário de almoço. E a gente sabe que é um horário muito difícil por ser horário de descanso, mas mesmo assim vocês estão participando e prestigiando esse evento. Então, isso mostra para todos nós o quanto comprometidos vocês estão com o aprendizado e principalmente com a audiologia. Hoje nós teremos uma programação incrível. Iniciaremos com a palestra Saúde Auditiva do Trabalhador, que é ministrada pela fonoaudióloga Ionara Barbosa. E mais tarde, para encerrarmos o segundo dia, teremos a palestra Avaliação do Zumbido com enfoque em acufenometria com Mariana Martins. Antes da gente iniciar, de fato, a nossa apresentação e a doutora Ionara entrar com a sua palestra, eu queria compartilhar com vocês, nós queríamos compartilhar com vocês um vídeo muito especial que é da Liga Acadêmica de Audiologia, um projeto pensado com muito carinho para que vocês conheçam um pouco mais dessa novidade. Então, vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha. Um minutinho, pessoal. A Liga Vamos lá. A Liga Acadêmica de Audiologia da Paraíba surgiu com o propósito de unir ciência, compromisso e empatia no cuidado da saúde auditiva. Nossos trabalhos reúnem ensino, pesquisa e extensão a fim de contribuir para o fortalecimento acadêmico e para a audiologia no Brasil. A LAUD tem o objetivo de criar um ambiente onde nós possamos integrar nosso conhecimento para que todos possam crescer. Os projetos de pesquisa e ações sociais viabilizam ações que tornam a audiologia muito mais acolhedora, humana e transformadora. Mas com a equipe, somos uma rede de estudantes movidos pela paixão em ouvir e cuidar. E essa é a LAUD, a Liga Acadêmica de Audiologia da Paraíba. E esses são spoilers do que está por vir. Bom, pessoal, vídeo devidamente apresentado. Antes de iniciar a palestra do doutora Ionara, eu queria deixar 3 avisos rápidos para vocês. O formulário de presença vai estar disponível no chat, então é através dele que vocês vão conseguir, na verdade, que a gente consiga emitir os certificados, então não deixem de preencher, é muito importante vocês preencherem. Eu sei que vocês já estão colocando aí o nome de vocês, mas também é muito importante vocês preencherem esse formulário de presença. A palestra vai estar sendo gravada, ela está sendo gravada, então nós vamos disponibilizar no canal do YouTube da Audiação, que é o nosso projeto de extensão. E outra coisa, para finalizar de fato, fiquem à vontade para enviar as dúvidas de vocês em comentários no chat. E no final, a gente vai ter um momento que vai ser lidas no final pelos meninos Maílson e Lucas. Então, podem ficar à vontade e mandem a quantidade de perguntas que vocês quiserem. Então, gente, vamos dar início agora à nossa palestra. Ela vai ter 45 minutos, a doutora Ionara vai ter 45 minutos para dissertar sobre o tema saúde auditiva do trabalhador e, no final, teremos 15 minutos reservados para perguntas e discussões baseados justamente nessas mensagens enviadas pelo chat. Vou apresentar a nossa palestrante de hoje. Boa tarde, doutora Ionara. Boa tarde, todos estão me ouvindo bem? A doutora Ionara, pessoal, é fonoaudióloga pela UFPB, mestra e doutoranda pelo PPG-FON, especialista em fonoaudiologia do trabalho, com atuação em audiologia ocupacional, clínica e otoneuro. É um prazer enorme, doutora, tê-la conosco neste evento. E, doutora Ionara, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você conosco e a palavra é sua.
Boa tarde, gente. Eu que agradeço pelo convite. Amo a audiologia desde a graduação. Inclusive, fui dar lá Audi na minha época, né, com a professora Ana Luísa. Então, desde a graduação, gostei muito. Hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória também, para vocês conhecerem na audiologia, e especificamente na fonoaudiologia do trabalho e audiologia do trabalho, certo? Vou compartilhar aqui meu slide. Vocês me avisam se estão vendo direitinho, certo? Agora não dá para colocar. Vocês estão vendo pequeno, né? Isso, mas eu acredito que você consegue ajustar ali em tela cheia, ou apresentar mesmo. Você pode apertar em apresentar, acho que vai dar certo. Vou colocar aqui, peraí. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a saúde do trabalhador, os desafios e as possibilidades de atuação. Eu acho que a maioria que estão presentes aqui são estudantes, né? Ainda? Isso. Pronto. Tem alguns termos que, dependendo do nível de vocês, ou seja, da graduação, se está no começo, se está na metade do período, vocês não vão ter visto ainda. Mas não se preocupe, que a gente vai conversar. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar no final também, certo? Então, vamos lá. Como já foi apresentado, eu sou fonoaudióloga, né? Mestre e doutoranda do PPG-FON. Atuo atualmente na saúde do trabalhador, especificamente na audiologia clínica também e otoneuro. Então, essas 3 áreas atualmente eu atuo e faço doutorado em conjunto. Então, para começar, vamos entender o pior vilão, né, da ocupacional, onde tem fábricas grandes, tem muito ruído. O ruído e suas consequências. O que é o ruído? O ruído é definido como um som indesejável, não harmônico e irregular. E ele está presente em algumas fábricas, em algumas empresas, algumas construções na parte ocupacional. E também está presente no nosso dia a dia, na rua, ruído também nas festas, dentre outras coisas. Então, o ruído hoje faz parte do nosso dia a dia. Porém, no trabalho, existem alguns parâmetros que devem ser seguidos para que aquele trabalhador não tenha uma perda auditiva induzida por ruído, que a gente vai trabalhar já em cima dessa perda auditiva. Então, quais são as consequências do ruído? Danos nas células ciliadas, que é uma PAIMPS auditiva induzida por pressão sonora elevada. Esse é o termo mais utilizado hoje e mais atual, mas é a antiga PAI, perda auditiva induzida por ruído, certo? Mas hoje a gente usa PAIMPS. O zumbido, dificuldade de compreensão, irritabilidade, estresse, ansiedade, aumento da pressão arterial, frequência cardíaca. Então, você pensa, muitas pessoas podem pensar que é só danos nas células ciliadas, mas não, vai mexer todo com o metabolismo daquele trabalhador, daquele colaborador, certo? Então, a partir daí, a gente começa na área, que é audiologia ocupacional. O que é audiologia ocupacional? É a área da fonoaudiologia que atua com a saúde auditiva dos trabalhadores, seja em fábrica, seja em indústria de todo tipo, construção, e dentre outras empresas que estão expostas a ruído. O fonoaudiólogo vai estar inserido também em clínicas ocupacionais, ou seja, em clínicas que prestam serviço de audiologia ocupacional, então a gente também vai estar inserido nesse ambiente. E hoje em dia, né, o Conselho Federal de Fonoaudiologia, na verdade, há um tempo atrás, já reconheceu como uma área específica, né, a especialidade da fonoaudiologia, a fonoaudiologia do trabalho, que a fonoaudiologia do trabalho, ela pode ser inserida também na saúde vocal,
Porém, hoje a gente vai focar aqui na saúde auditiva, né? Que é o tema da nossa palestra. Então, para começar, todo o ambiente de trabalho na parte da saúde é regulamentado pelo Ministério do Trabalho, certo? Ou seja, o governo federal. Então, os trabalhadores não ficam à mercê. Tem regras, tem normas regulamentadoras que estão para ajudar esses trabalhadores, né? Que antigamente não tinha esse Ministério do Trabalho, não tinha essas normas regulamentadoras, e os trabalhadores eram expostos a qualquer tipo de coisas que danificavam sua saúde. Ruído, agentes biológicos, agentes químicos. Hoje em dia tem todo um contexto, tem todo um cuidado do Ministério do Trabalho também, certo? Então, aqui são algumas normas regulamentadoras que fazem parte do nosso dia a dia, quem trabalha com saúde ocupacional, especificamente com audiologia ocupacional, certo? Existem milhares de normas, várias normas, mas essas aqui, elas estão ligadas com a saúde do trabalhador, que a gente está inserido nesse ambiente. Então, a primeira norma dispõe, né, gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, ou seja, essa norma vai dizer todos os riscos que os trabalhadores podem estar expostos, riscos químicos, biológicos, físicos, químicos, e vai dizer o que precisa ser feito para que aquele trabalhador não tenha algum dano na saúde. A NR7, que é a nossa principal, lá é onde tem todas as normas de como fazer audiometria ocupacional, como vai ser o trabalho do fonoaudiólogo, tem descrevendo exatamente tudo que a gente deve fazer, nossos deveres e nossos direitos também. Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Esse PCMSO, toda empresa precisa ter esse programa, certo? Que é composto pelo médico, fonoaudiólogo, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, que é a equipe de saúde no total. E esse programa é exatamente para prevenir que aquele trabalhador venha ter algum risco de saúde, seja qual risco ele esteja sendo exposto, certo? Então, aqui no programa de controle médico, saúde ocupacional, vai ter todas as nossas regras de como a gente deve atuar na audiologia ocupacional. A NR09, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aqui é mais a questão mesmo de escolher protetor auricular e dentre outras coisas, certo? A NR17 é a ergonomia, que a ergonomia é ter o trabalhador estar mais confortável possível dentro do seu ambiente de trabalho. E o ruído é algo que vai ser desconfortável para aquele trabalhador. Então, por isso que tem normas também que a gente precisa saber dentro da NR17, sobre a ergonomia. Então, vamos sobre as competências do fonoaudiólogo dentro da saúde ocupacional, audiologia ocupacional. Primeiro, e o mais conhecido, né, realizar exames audiométricos, admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função e retorno ao trabalho. Então, vamos lá. Quando o trabalhador vai entrar numa empresa que é admissional, ou seja, vai ser admitido naquela empresa, eles precisam fazer uma bateria de exame. Exame clínico com o médico, audiometria tonal, eletrocardiograma, eletroencefalograma, espirometria, exame de sangue, enfim. Dependendo da área que ele for trabalhar e dependendo da função que ele for trabalhar. Por exemplo, se a área dele é só risco de ruído, então o exame dele vai ser feito pelo médico e fonoaudiólogo só. Mas se o risco tiver várias coisas, biológicos, químicos, dentre outras coisas, aí precisa fazer todos os exames complementares, certo? E a gente vai estar inserido na audiometria ocupacional, nos admissionais, os periódicos, toda empresa deve fazer pelo menos uma vez a cada ano, todos os exames dos trabalhadores, ou seja, no admissional, quando entra, com um ano que eles estão trabalhando, com outro ano, até eles serem demitidos. E nesse meio termo, tiver algum afastamento no retorno do trabalho, também tem que fazer esses exames. E a gente vai estar atuando para fazer essa audiometria ocupacional. Indicar um modelo, orientar e monitorar o uso de protetores auriculares, certo? É nossa função, do médico também, mas especificamente nossa, monitorar o uso do protetor auricular.
Tem algumas empresas que eu vou comentar ainda, que existem fonoaudiólogos lá interno, indústria grande, que tem uma maior quantidade de trabalhadores. Eles têm lá fonoaudiólogo que fica monitorando junto com o técnico de segurança de trabalho e engenheiro de segurança de trabalho. É uma equipe grande, mas o fonoaudiólogo está responsável por indicar, ou seja, mas, Onara, como assim indicar? Existe o protetor plug, que é o pequenininho, que de inserção, e existe o protetor concha, que é aquele grande mesmo, extra-auricular. E dependendo da exposição do ruído daquele trabalhador, a gente vai indicar o plug, até mais ou menos 85 decibéis, e o concha acima de 85 decibéis, 90 decibéis, que ele está exposto no ambiente de trabalho. E a quantidade de horas que ele vai estar exposto também. Isso interfere. A gente também realiza o programa de conservação auditiva, o PCA. Então, tem algumas empresas, né, que precisam do PCA, elas são obrigatórias ter o PCA, né, obrigatório ter o PCA, que é uma quantidade de trabalhadores, acho que acima de 1.000 funcionários precisa do PCA, mas dependendo do técnico que for averiguar, por exemplo, uma obra, ele vai pedir um PCA, dependendo muito do técnico que está avaliando aquele local, certo? Mas tem algumas regras que precisam ser seguidas. A gente também tem a competência de realizar encaminhamento dos funcionários para o otorrino. Mas, Anara, você não acabou de dizer que tem um médico do trabalho? Sim, o médico do trabalho, ele é especialista no relacionamento com o trabalho, ou seja, dá tudo sobre ocupacional. Mas ele não é especialista, por exemplo, em otorrino, em outras especialidades. Então, por exemplo, se o paciente chega com uma rolha de cera, o médico do trabalho ele não pode retirar a rolha de cera, certo? Tem que encaminhar para o otorrino, porque o médico do trabalho está lá como prevenção também. Ele não pode fazer nenhum procedimento que seja de um médico especialista, tá? Então, por exemplo, tá com otite, tá com inflamação no ouvido, precisa tirar a cera, porque tem uma rolha de cera impedindo o som passar normalmente. Então, a gente caminha para o otorrino, ele faz a retirada da cera, trata a otite e depois volta para a gente novamente para fazer o exame da audiometria. Só em alguns casos, por exemplo, de que o paciente está com uma infecção muito grande no ouvido, dor, aí o médico do trabalho pode prescrever algum medicamento, mas o tratamento específico é pelo especialista, certo? A gente também orienta os trabalhadores, ou seja, dá a devolutiva dos exames, explica se deu a perda auditiva, se não deu, se evoluiu, pode comparar os dois exames, né? Hoje em dia, eu acho que na faculdade ainda não é, porque para vocês aprenderem tem que ser manual, né? Audiometria manual. Mas no ambiente de trabalho, praticamente 90% hoje é por sistema. Então, você consegue acessar no sistema os exames anteriores para comparar na hora. Olha, piorou, melhorou, você está usando o protetor certinho e dizer exatamente como utilizar o protetor. Então, a gente está inserido nesse ambiente também. E então, a importância do fonoaudiólogo. A nossa importância é extrema. Por quê? Vamos lá agora os termos técnicos da saúde ocupacional. Existe um documento chamado ASO, que é Atestado de Saúde Ocupacional. E esse paciente e esse colaborador, ele só pode começar a trabalhar numa empresa se lá no ASO ele tiver apto para aquele trabalho. Por exemplo, todos os trabalhadores que são formais, né, que é CLT, que tem as normas direitinha, tem que ter o ASO, que é esse documento importantíssimo para admissão, para os periódicos, e o médico só dá o atestado se tiver todos os exames complementares, a audiometria principalmente. Então, sem a audiometria não tem um ASO, e sem o ASO o trabalhador não entra na empresa, não começa a trabalhar e a empresa não tem os funcionários. Então, o trabalho do fonoaudiólogo, ele é extremamente importante, tanto nessa parte burocrática, né, de fazer parte do PCMSO, fazer parte do ASO, ele também trabalha na prevenção das perdas auditivas induzidas por ruído ocupacional, que é a PAIMPS, né, a gente trabalha exatamente na prevenção também, não unicamente fazendo audiometria ocupacional, mas a gente pode estar inserido também nessa parte de prevenção, de ações educativas. Monitoramento da saúde auditiva dos trabalhadores. Então, as empresas que têm fonoaudiólogo lá dentro, interno, eles têm muito a ganhar. Por quê? Quando eles contratam clínicas de fora,
o fonoaudiólogo tem milhares de exames para fazer, então ele não tem esse monitoramento exato de como está aquele colaborador. Se o fonoaudiólogo é daquele ambiente, mesmo da indústria, ele vai conhecer os funcionários, ele vai ter uma atenção maior com essa alteração do trabalhador, certo? Então, promover melhoria da qualidade de vida do trabalhador, como eu falei lá no começo, o ruído é muito prejudicial, tanto para a saúde auditiva como para a saúde metabólica, dentre outras coisas. Reduzir os custos de insalubridade, porque o trabalhador que entra e o exame está normal, e ao sair tem uma PAIMPSE, ele pode entrar com ação judicial da empresa, porque ele desencadeou uma perda, que pode ser até incapacitante, com ruído, com zumbido, dentre outras coisas, certo? Então, a gente reduz também custos de insalubridade dentro da empresa. Reduzir índices de reclamações trabalhistas, como eu acabei de falar. Se o trabalhador ele tem uma perda auditiva induzida por ruído e foi comprovado que ele adquiriu lá na empresa, foi desenvolvido lá, ele pode ser processado, né? A empresa pode ser processada. Então, o fonoaudiólogo tem todo esse monitoramento para ter todo o cuidado para os trabalhadores e para a empresa também. Agora, vamos a algumas perguntas, algumas dúvidas que eu tive durante a graduação, algumas pessoas que não trabalham com audiologia ocupacional têm também. Ionara, há alguma diferença da audiometria clínica para a ocupacional? Não, gente. A audiometria é a mesma, o procedimento da audiometria é a mesma, certo? Ou seja, todos os testes limiares lá nas frequências que devem ser testadas, 500, 1000, 2, 3, 4, 6 e 8, certo? Ou seja, vai testar todas, tá? Então, o procedimento é igual da audiometria clínica, não existe essa diferença, tá? O que é exame audiométrico de referência e sequencial? Isso aqui são termos específicos que eu trouxe só para vocês terem um conhecimento, se alguém falar um dia com vocês, vocês saberem o que é. Então, audiometria de referência pode ser dois tipos. Pode ser aquele primeiro exame que o colaborador, a gente chama na saúde ocupacional de colaborador, não é paciente, tá? Então, o primeiro exame da audiometria daquele colaborador, assim que ele entrou na empresa, esse vai ser o referencial, tá? Mas se ao longo do tempo na empresa ele tem um desencadeamento de perda auditiva, a partir daquele exame que teve o desencadeamento vai ser o referencial agora. E todos os monitorados vão ser a partir dele, certo? Ou seja, os exames sequenciais são aqueles depois do referencial. Todos aqueles que vão ser feitos periodicamente, todo ano, que são chamados de exames sequenciais. Deu para entender essa parte? Ok. Vamos para outra dúvida que muita gente tem, né? É obrigatório realizar a meatoscopia antes do exame audiométrico, né, ocupacional? Sim, como eu acabei de falar, é do mesmo jeito que faz na audiometria clínica. Então, a primeira coisa que chega depois da anamnese para a gente é o quê? Avaliar o meato acústico externo, né? Ver se tem alguma rolha de cera, porque se tiver rolha de cera, tem que fazer a retirada para que aquela não tenha uma perda auditiva, por exemplo, condutiva, né? Então, tem que fazer toda essa questão mesmo do exame da meatoscopia. Então, é obrigatório realizar a meatoscopia antes de todo o exame audiométrico, né? Segundo a resolução do Conselho Federal. Então, precisa ser feito, sim. É obrigatório ter o repouso auditivo de 14 horas? Então, a gente sabe que para fazer a audiometria, o colaborador, o paciente, tem que estar em repouso auditivo. Mas, em alguns casos, na saúde ocupacional, não é obrigatório. Ele é extremamente obrigatório nos exames de referência, ou seja, aquele primeiro exame que eu vou fazer do colaborador, tá? Aquele primeiro exame precisa, sim, fazer com repouso auditivo de 14 horas, para descartar qualquer mudança de limiar, né, temporária. Mas, Ionara, por exemplo, eu estou numa empresa que não tem como tirar todos os trabalhadores de uma vez do ambiente de trabalho. A empresa não libera. Eu não posso fazer audiometria? Pode sim. Agora tem que se atentar essa mudança de limiar temporária, certo? Por quê? Quando uma pessoa é exposta a ruído, o ruído pode mudar esse limiar temporariamente, ou seja, depois de algumas horas que ele não está mais exposto a ruído,
os limiares voltam normais normalmente, certo? Novamente. Então, tem que prestar atenção nessa mudança de limiar. E também a quantidade de ruído que ele está exposto. Se o cara está exposto a um ruído muito grande e não usa protetor, provavelmente vai dar essa mudança de limiar. Mas a maioria dos trabalhadores que estão expostos a ruído alto, eles estão usando o protetor. Então, o ouvido vai estar protegido, certo? Então, pode fazer, sim, audiometria, não levando em consideração essas 14 horas de repouso, mas o ideal é que tenha essas 14 horas de repouso auditivo mesmo. Posso fazer audiometria, né, sem a cabine audiométrica? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia tem um aplicativo, um audiômetro, tipo um aplicativo, no celular, que você pode fazer pelo celular mesmo, a audiometria. E muitos fonoaudiólogos utilizam hoje em dia para ir para as empresas e fazer audiometria diretamente na empresa. E a maioria nem usa a cabine audiométrica, certo? Está errado. Está errado porque o ambiente, se a sala não for acusticamente tratada, ou seja, se o ambiente em que ela está não for acusticamente tratada, não pode fazer audiometria sem a cabine audiométrica, tá? Se tiver um ambiente, ok, mas se não tiver, tem que usar sem a cabine. Então, se vocês, por acaso, se formarem, for para uma empresa e disser, não precisa de cabine, precisa, só façam com a cabine, porque ela vai ter um ambiente bem acústico necessário para fazer a audiometria, tá? Então, é obrigatório sim. Outra pergunta e alguma dúvida é que se o fonoaudiólogo só faz audiometria por via aérea. Não, tem que fazer por via aérea e por via óssea, caso dê uma perda auditiva nas frequências que seja possível fazer via óssea, tá? Então, você testa. Eu testo até 250, tá? Mas não é obrigatório testar a frequência 250. Mas, como eu faço também a audiometria clínica, então eu já estou acostumada a testar 250, teste 250 também na audiometria ocupacional. Mas não é necessário, não é obrigatório. A lei, né, a norma diz que é só 500, 1.000, 2, 3, 4, 6 e 8. Não precisa 250. Caso testou essas frequências e dê perda, em 500, 1.000, 2, 3 e 4, que é possível fazer via óssea, tem que ser feito via óssea também. Até para saber se aquela perda auditiva, ela não é uma perda condutiva, uma perda mista, uma perda sensório-neural, porque no diagnóstico de PAIMPS, ela é essencial saber se é uma perda sensório-neural mesmo. Tá? Vamos lá, para que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Mas, Leonara, o que é uma PAIMPS? Como é que a gente sabe que é uma PAIMPS ou não é uma PAIMPS? Então, a PAIMPS, que é uma perda auditiva, né, induzida por níveis de pressão sonora elevado, tem frequências específicas que vão sofrer essa perda, sofrer uma mudança de limiar, que são as frequências de 3, 4, 3 e ou 4 e ou 6. São essas três principais, tá? Então, durante lá o exame, você vai verificar se essas três frequências específicas, elas estão acima de 25 dBNA. O limiar está acima de 25. Outra coisa, hoje em dia tem uma OMS 2021 que muitos fonoaudiólogos utilizam para audiometria clínica, mas na ocupacional a gente não utiliza o limiar de 20, tá? Como é utilizado hoje na audiometria clínica. Tem que se ligar nisso. Lá na norma fala que tem que seguir acima de 25. Então, continua aquela norma, aquela frequência, né? Aquela antiga, de até 25, não a nova referência. A antiga referência continua. Então, os limiares de 3 e ou 4 e ou 6, acima de 25 dBNA, tá? Milionária, mas eu já vi uma perda na frequência de 8. E tinha lá, PAIMPS. Pode acontecer também, porém tem uma regra. Essa perda em 8, ela tem que melhorar. Vocês podem ver aqui no slide que dá uma quedazinha, né? Em 3, 4 e 6. Em 8, ela melhora. Então, mesmo que a frequência de 8 tenha uma perda, ela tem que ser, o limiar tem que ser menor do que a maior perda. Por exemplo, se a maior perda é em 45, ela
Em 30, pronto, é considerado PAIMS também, porque ela melhorou no final, ou seja, teve uma melhora do limiar em 8. Então, é considerado PAIMS também, certo? E outra questão, PAIMS, ela é uma perda sensório-neural. Ela não pode ser uma perda mista ou condutiva, tá? Isso é importante. Então, se tem uma perda condutiva, ela não é PAIMS. Ela pode ser outra coisa, uma infecção, ou uma otite, ou ter uma rolha de cera, ou ter a membrana perfurada, porque acontece muito na nossa prática clínica. Vem muitas pessoas que usam o cotonete indevido, que colocam até chave. Já atendi um paciente que ele furou a membrana com uma chave calçando no ouvido. Você vai ver de tudo no ambiente clínico e principalmente ocupacional. Então, lembrem disso. PAIMS pode ser perda unilateral ou bilateral. O que a gente vê hoje mais é bilateral. Porque, como os dois ouvidos são expostos no mesmo ambiente, normalmente a perda é bilateral. Mas pode ser unilateral também. E é uma perda sensório-neural, ou seja, tanto via aérea como via óssea estão rebaixados, certo? Tem aquela diferença lá, até 10 decibéis de via aérea e via óssea. Se for diferente, não é PAIMS. Se for uma perda condutiva mista, não é PAIMS. Eu não sei se todo mundo já chegou a ver as classificações da perda, grau, mas se não, vocês vão ver e vão lembrar disso futuramente, quando forem ver direitinho. Acho que só o P1 e P2 que não viu ainda essa classificação. A partir do P3, em áudio 1 já dá para ter uma noção. Então, vamos lá. Como eu cheguei na audiologia ocupacional? Como eu falei para vocês, desde a graduação eu gostava muito de audiologia, então sempre soube que eu ia trabalhar um dia com audiologia, né? Então, desde a graduação eu fui PIBIC, fui extensionista, tanto do GPAS, de zumbido, como também extensionista e da LAAUD, com Ana Heloísa. Então, desde aquela época eu já gostava de participar de extensão, de pesquisa na área da audiologia. E veio também o Avazum, que foi meu projeto de TCC, meu projeto de mestrado, que foi um aplicativo de avaliação interativa do zumbido, que está disponível em algumas plataformas de aplicativos. Então, eu me apaixonei ainda mais pela audiologia. Meu primeiro emprego, eu me formei, na verdade, em 2020, no auge da pandemia, ou seja, tive uma quedazinha, um baque, né, porque eu me formei e tudo fechou. Então, tive um período aí só no mestrado, porque foi lá em março, abril, maio, as clínicas estavam todas fechadas, não tinha emprego, estava todo mundo de férias, né, entre aspas, todo mundo em casa por conta do Covid. Mas assim que eu terminei minha graduação, eu entrei logo no mestrado. Então, o mestrado passou um tempo, mas depois já continuou online. Meu mestrado foi todo online, por conta da pandemia. Veio depois da pandemia meu primeiro emprego em audiologia ocupacional, foi em clínica ocupacional. Eu fazia exames de audiometria ocupacional em uma clínica aqui em João Pessoa. Passei mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, e veio a oportunidade de entrar na Jeep, em Goiânia, na fábrica da Jeep, certo? Então, em 2020 ainda, eu entrei na Jeep, mais ou menos em novembro de 2020, outubro de 2020. E eu comecei a trabalhar mais ou menos em junho, quando a pandemia passou um pouco, né? Então, como eu entrei lá, né? Lá é uma indústria multinacional enorme, tem 9 mil funcionários, 8 mil funcionários. Lá existe, eu fiquei de 2020 a 2023 lá, no final de 2023. E na época existiam 6 fonoaudiólogos comigo, porque lá tem 3 turnos, eu era do turno da madrugada. Então, eu entrava dia mais ou menos 8 da noite e saía 6 da manhã. Era a madrugada inteira fazendo exame auditivo, porque lá funciona 24 horas a fábrica. E eu teria que fazer os exames àqueles trabalhadores que estavam lá na madrugada. Então, como eu entrei, análise de currículo, teste psicológico de perfil e a prova oral sobre audiologia ocupacional. Então, minha atuação era fazendo exames lá. Lá tem um setor só de saúde ocupacional. É como se fosse uma UPA, por exemplo, só que da saúde ocupacional. Tinha o médico do trabalho, eu fonoaudióloga, tinha o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro e tinha exames complementares, como raio-x também, lá dentro. Então, eu ficava na parte de ocupacional lá dentro da fábrica, lá em Goiânia, em Pernambuco,
Não sei se vocês já viram, passaram pela frente. Então, eu fazia exame auditivo lá, da madrugada. Mas também fazia treinamentos, ou seja, de como usar o protetor. Eu tô bem diferente aí, mas vocês podem perceber, isso foi em 2020, 2021. Cabelo curtinho, preto, mudei bastante, mas sou eu, viu? Então, dava treinamento de como o som, o que era uma perda auditiva, vocês podem ver nessa última foto. Tinha uma foto lá do aparelho da audição, para eu explicar o que era a perda, qual era o problema dele, como usar o protetor. Esse amarelo, esse dessa primeira foto, é o concha, que é o grande, e esse da segunda foto é o plug, que é o pequenininho de inserção, certo? Então, esses dois tipos que a gente utiliza hoje. Ia também lá no interior da fábrica, né, para acompanhamento dos setores de produção. Saber se eles estavam utilizando o protetor certinho, se não estava tirando. Tinha um técnico de segurança do trabalho junto, mas o fonoaudiólogo deve também fazer essa questão de monitoramento. Então, de vez em quando eu tinha tempo lá na clínica, eu ia lá e ia observar os setores de produção. Aqui é o enfermeiro do trabalho que trabalhou comigo também lá na GIP. E hoje eu atuo na EMA ocupacional, tanto na clínica móvel, que eles têm um ônibus que atende nas empresas, nas indústrias, como também fixo na clínica fixa, certo? Então, eu estou lá todas as manhãs fazendo audiometria ocupacional dos trabalhadores. Eles têm, a maioria é construção civil. Então, a maioria de hoje que eu atendo, eu saio um pouco da indústria, que o perfil é totalmente diferente, para ser inserida na EMA ocupacional, que é o perfil de construção civil, que é muito diferente da indústria lá, enquanto eu estava na GIP. Até para passar as informações, gente. Você tem que se adaptar ao ambiente que você está trabalhando, nas pessoas que estão, para você dar assistência. Por exemplo, na GIP, eles não admitiam pessoas que não têm ensino médio completo, pelo menos. Ou seja, o nível de instrução era maior. Você via muitos técnicos, tinha pouquíssimas pessoas que não tinham técnico, porque a empresa exigia um nível mais elevado. Já, por exemplo, quando você vai fazer servente, não tem nem um ensino fundamental. Então, o nível de instrução é diferente, você deve saber lidar com os dois públicos, com todos os públicos que você pode chegar a atender. Às vezes, você explica como é para fazer e eles não entendem, que é para levantar a mão, que é para baixar, que é para apertar no botão, que o apitozinho ele é baixo, tem que explicar 2, 3 vezes, tem que ter paciência também. Também vou nas empresas dar treinamento, tanto de PCA, né, que é o Programa de Conservação Auditiva, como treinamento de palestra normal, certo? Aqui são alguns exemplos, eu não trouxe todos os exemplos para não pegar muito a hora de vocês, mas aqui foi em construção, explicando como era, dando os riscos, porque eu não podia chegar com um slide, uma apresentaçãozinha bonitinha e explicar para eles. Eles não iam nem ligar para mim, porque estão nem aí para slide. Então, eu levei uma brincadeira de verdade ou mito, uma plaquinha. Então, ia perguntando, e aí ia perguntando a eles, verdade ou mito? Aí eles iam levantando para saber se era verdade ou mito. E a partir daí eu ia explicando o conteúdo. Então, é bem diferente. O público você tem que se adaptar com todas as pessoas que você está trabalhando, né? Estão trabalhando. Aqui são algumas coisas, e eu atuo hoje também em otoneuro, mas não é o assunto de hoje. Inclusive, hoje está à noite no NP falando sobre otoneuro também, nas conexões auditivas à noite. Então, deixei aqui uma mensagem, como tem muito estudante aqui, para vocês refletirem onde você quer chegar. O que você está fazendo hoje para chegar onde você quer chegar. O sucesso nasce do querer, da determinação e de persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Então, se você faz hoje e busca ter aquilo que você quer futuramente, você vai conseguir. Independente se vai durar anos, se vai passar pelo mestrado, se vai passar por uma pós-graduação. Tem todo esse contexto que vocês vão conseguir um dia. Então, a audiologia ocupacional, ela é muito extensa e tem muita vaga de trabalho, certo? Mesmo com os desafios que algumas clínicas colocam um preço muito baixo para o fonoaudiólogo, mas não aceitem.
não aceitem, porque a gente passa 4 anos estudando, faz pós-graduação, eu fiz pós de fundo do trabalho, faz curso, está inserido em ambiente de pesquisa, de extensão, se dedica e tem um salário baixo. Não aceitem. Aceitem só o que é justo para vocês. Mas vocês têm um ambiente muito grande para vocês se inserirem futuramente na parte de audiologia ocupacional, tá? Então, se vocês se interessarem, pode perguntar a mim depois, com algumas clínicas. Sempre quando se forma, tem um grupo dos egressos e manda muitas vagas lá, e a maioria é de audiologia ocupacional. Algumas vagas boas, excelentes, e outras vagas nem tanto. Vocês devem garimpar e fazer somente as que forem boas e justas para vocês também, tá? Então, aqui foram algumas referências, que foi do Manual de Audiologia Ocupacional do Conselho Federal, e lá do Ministério do Trabalho e do Emprego do Governo Federal, que tem as normas regulamentadoras. As referências são de lá também. Esses são os meus contatos. Se alguém quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, pedir alguma indicação, algum estágio, enfim, fazer alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Vou parar aqui a compartilhamento para ver as perguntas. Muito obrigada, doutora Ionara, pela sua palestra maravilhosa. Eu tenho certeza, assim, eu falo em nome de todos os participantes, ao dizer que foi extremamente esclarecedora e enriquecedora, especialmente para nós estudantes. A temática, assim, da saúde do trabalhador, muitas vezes é vista superficialmente, às vezes é passado muito rápido, e a sua fala mostrou quanto esse campo é fundamental na atuação da fonoaudiologia, sobretudo quando pensamos na prevenção, como você falou, na promoção, na perícia audiológica. Foi realmente uma oportunidade de ampliar o nosso olhar sobre o impacto do trabalho na saúde auditiva desses trabalhadores. Então, agora nós vamos abrir espaço para as perguntas dos nossos colegas Lucas e Maílson. Eles reuniram as principais dúvidas enviadas aí no chat e eles vão conduzir esse momento de interação. Então, eu passo a palavra para vocês, Lucas e Maílson. Boa tarde. Todos me escutam, assim, exclusivamente. Primeiramente, quero agradecer, né? Agradecer pelo momento. E vamos para os momentos das perguntas. A primeira pergunta é do Lucas, e ele fez a seguinte pergunta para a senhora. Como os trabalhadores reagem após uma ação de conscientização auditiva? Eles utilizam os equipamentos de proteção? Então, tudo depende de como você vai falar com aquele trabalhador, né? Depende também de qual tipo, se é indústria, se é construção civil, depende do grau de instrução. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu fui recentemente para uma construtora, e eram todos serventes e pedreiros, certo? Não tinha ninguém com nível mais superior de graduação e tudo mais. Então, eu fui lá pegar no pé deles mesmo em relação ao uso do protetor. Então, eu fui lá no que o ruído causava a eles e fui exatamente no que pegava eles, que o ruído ele pode causar também questões metabólicas e até questão de ereção, do pênis, tudo mais. Então, quando eu falei, todo mundo, o quê? Não acredito, eu não vou usar meu protetor. Saiu todo mundo querendo usar o protetor, porque eram 100% homens. Então, quando eu comecei a falar isso, todo mundo já preocupado. Mas, doutora, quanto tempo que tem isso, não sei o quê. Ou seja, você às vezes tem que apelar um pouco para que eles entendam realmente que causa malefícios na saúde deles. A maioria, sim, se conscientiza com o uso do protetor direitinho. Lógico que tem aqueles que não ligam, continuam sem usar, né? Mas a maioria, sim, quando você vai lá, conversa direitinho, fala na linguagem deles, explica direitinho o que o ruído causa, na audição, principalmente, que é nosso objetivo, eles utilizam, sim. A maioria, sim. Até porque é obrigatório. Se eles não utilizam, eles podem ter punição também na empresa. Antes da continuidade da questão das perguntas, a Camila Ventura levantou a mão. Naquilo que a gente decidiu, ela agora, eu acredito que ela vai fazer uma pergunta para a senhora e depois eu retorno com outras perguntas que a gente tem. Certo, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, está sendo enriquecedor desde ontem todo o conteúdo que estamos aprendendo.
A minha pergunta é o seguinte: como atuar? Eu até fiz ali no chat, mas eu não sabia que teria ao vivo, mas eu vou refazer a pergunta. Como atuar quando um colaborador tenta burlar um exame para tentar se beneficiar futuramente? Sim, que eles são chamados de simuladores, né? Pacientes simuladores. Você, primeiramente, quando o paciente chega na sua sala, você vai conversar com ele, perguntar se ele tem alguma queixa, conversar, né? Então, por exemplo, eu chego, o paciente conversa com ele normalmente, no meu tom de voz normal, e ele está respondendo tudo. Quando chega na audiometria, ele não responde nada, ou seja, ou responde 90, em 80. Aí eu já, como assim? Na conversa, ele entendeu tudo, compreendeu tudo e escutou tudo. Quando chegou lá, escuta em 90 e 100, não condiz com a anamnese, né? E outra coisa também, você pode mascarar, fazer o mascaramento de uma orelha para testar outra, é um macete que a gente usa. E se mesmo assim, você sabe que ele não tem a perda, mas ele está sendo simulador, encaminha para o PEAT ou emissões fotoacústicas, certo? Porque são exames objetivos e que o corpo mesmo vai captar, não precisa dele responder. Então, antes de você dar um laudo, se tem dúvida, encaminha para o PEAT. A gente pode fazer esse tipo de encaminhamento para os exames complementares, tá? Ou emissões fotoacústicas ou para o PEAT. E explica direitinho o porquê está encaminhando. Então, você consegue garimpar os simuladores dessa forma. Tá bom, obrigada, doutora. Por nada. Vamos lá. Nós temos uma pergunta de... A Camila acabou de fazer a pergunta. A pergunta, eu acredito que essa é bem interessante. Todas são. É da Emília Ferreira. Você poderia dizer onde fez sua pós em audiologia do trabalho? Certo. A pós de fonoaudiologia do trabalho não tem presencial, hoje aqui ainda, em João Pessoa, na Paraíba. Eu acho que nem em Recife, nenhuma por aqui. Todas são online. A que eu fiz mudou de nome, mas era na Unicamp, se não me engano. Depois eu posso dar uma olhadinha, porque foi em 2020, eu não lembro mais direitinho o nome da faculdade. Mas existe as faculdades, vocês podem entrar lá no site do Conselho, que tem algumas faculdades, pós-graduação, que são reconhecidas pelo Conselho, certo? Vocês têm que ter cuidado disso, pelo Conselho, pelo MEC. Não caiam em algumas faculdades aí, às vezes colocam pós-graduação que não é reconhecida pelo MEC, ou seja, no final vocês não vão poder usar o diploma de vocês. Então, sempre busquem, tem uma promoção em alguma pós, busquem ser reconhecido pelo MEC, se o Conselho Federal, ele gosta dessa pós e tudo mais. Se eu não me engano, tem no site do Conselho Federal pós que eles indicam para cada área, se eu não me engano, certo? Mas antes de entrar em alguma pós, vejam se é reconhecido pelo MEC. Muito obrigado. A Duda Martins, ela pergunta o seguinte: como é o mercado da saúde do trabalhador em audiologia no Nordeste? Vamos lá. Pegou um ponto sensível, né? Como eu falei que hoje em dia tem esse desafio de algumas clínicas, principalmente clínicas que vão oferecer exames ocupacionais, eles querem pagar muito pouco para o fonoaudiólogo. Eu já vi clínica aqui em João Pessoa oferecendo R$ 1.500 para 20 horas semanais. Gente, não dá, é um absurdo. Como é que você, uma graduação, pós-graduação, vai se submeter a um trabalho pagando R$ 1.500? Não tem condições. Mesmo que seja 20 horas, não aceitem esse tipo de trabalho, tá? Se valorizem. Se a classe não se valorizar, quem é que vai valorizar? Ninguém, porque as empresas querem lucro. Então, você falar, não aceito esse trabalho, não aceito, eles vão ficar procurando direto e vão ter que aumentar o salário, certo? Mas tem gente, infelizmente, que aceita. Infelizmente, que aceita. Mas, assim, tem ainda clínicas que pagam bem para audiologia ocupacional. Por exemplo, a minha paga um salário fixo de 20 horas semanais, né? Mas produção, ou seja, se passa aquele total de produção do mês, eles vão pagar, além do salário fixo, o valor da audiometria a mais.
certo? Então, é considerado bom. Na Jeep, na época que eu trabalhei em Goiânia, era um salário fixo, lá é CLT, certo? Ou seja, tem inclusive todos os benefícios de vale transporte, vale alimentação, tinha até participações dos lucros lá, que é o 14º. A gente tinha direito. Então, tinha todos os benefícios. Por que eu pedi demissão de lá? Eu trabalhava no turno da madrugada e eu estava muito cansada, mentalmente, fisicamente, porque eu trabalhava à noite lá, de manhã na EMA e ainda fazia mestrado. Então, eu estava exausta. Mas, assim, é um ambiente muito bom de se trabalhar, paga bem, certo? Mas o mercado ainda deixa muito a desejar para a audiologia ocupacional, principalmente aqui em João Pessoa. Eu não sei nos outros estados aqui do Nordeste, né? Se RN, se ali Recife, né? Outras cidades, na verdade, paga bem. O Ceará, que é outro estado, mas a Paraíba, sim, você tem que saber o seu valor e ir para um local mesmo que pague bem, porque a maioria quer pagar pouco, sabe? Pronto. A Érica Cristina, ela fez uma pergunta que todos nós estudantes querem saber. Qual é o teto salarial da audiologia ocupacional? Então, como nenhuma área da fonoaudiologia, a gente tem teto, né? A gente não tem piso. Infelizmente, o fonoaudiólogo não tem piso salarial. Em nenhuma área, nem linguagem, nem voz, nem audiologia clínica, nem ocupacional. Mas tem a base, mais ou menos, de quanto as clínicas aqui em João Pessoa, que eu sei de João Pessoa, tá? De outras cidades, de outros estados, eu não tenho noção. Mas de João Pessoa aqui, mais ou menos, 20 horas, 2.500. É um valor razoável para 20 horas, por exemplo. Segunda a sexta, de 8 a meio-dia. Então, você à tarde você pode trabalhar em outro local, fazer mestrado, enfim, fazer outra coisa, e para complementar a renda. Mas é basicamente isso, 2.500, 3.000 reais, de 20 horas semanais. A Olga Regina, ela pergunta o seguinte: quem dá o laudo da perda induzida por ruído, fono ou médico? É o fono. O médico, ele vai somente dar apto ou não apto para o ASO, que é aquele exame que eu falei para vocês, aquele atestado, aquele documento que é imprescindível para o colaborador entrar numa empresa, o ASO. Mas quem dá o laudo de PAIMPS ou não PAIMPS é o fonoaudiólogo, não é o médico, tá? O médico, ele pode fazer audiometria ocupacional. Enfim, o médico está em tudo, né, gente? Todas as áreas. Então, ele pode ser apto a fazer audiometria. Mas, assim, nunca vi um médico saindo do ambiente de trabalho para fazer audiometria. Nunca vi. Então, é o fonoaudiólogo mesmo que dá o laudo, certo? O médico do trabalho nem tem essa parte, não. A gente temos outra pergunta. Quais cursos de especialização você recomenda na área de fonoaudiologia do trabalho? Essa é uma pergunta conjunta da Duda Martins e Érica Cristina. Certo. Primeiramente, né, quando você está saindo da graduação, você sai, assim, sem nenhuma pós, né, logicamente. Você sai só com um diploma da graduação. Então, para você se inserir em alguns ambientes de trabalho que são mais rigorosos, eles vão querer que você faça especializações, né? Então, a primeira que eu indico é uma pós-graduação em fonoaudiologia do trabalho, que vai abranger, né, tanto a parte de vocal e de audição. A minha pós foi dos dois, certo? Tanto na parte auditiva como vocal, que a gente pode estar inserido também nos ambientes de trabalho vocal, seja numa escola, em sindicatos dos professores, como tem uma colega minha do doutorado, Yandra, não sei se vocês conhecem, que ela é fono do sindicato lá dos professores de Goiânia, e ela trabalha nessa parte ocupacional da voz, certo? Então, primeiramente, pós-graduação em fonoaudiologia do trabalho. Como eu falei, eu não tenho, assim, uma pós que eu indicaria, o nome de uma pós, mas vocês pesquisando bem, se é reconhecida pelo MEC, vendo se é atualizada, tá, gente? E, principalmente, se tem a aula ao vivo, porque tem pós hoje que tem só material didático. Não é bom para a gente. Você sabe que
não vai ajudar muita gente, principalmente quem está saindo agora da graduação. Então, opte por pós-graduação que tenha aula ao vivo, que tenha aula gravada, que seja atualizada, que tenha um material bom, que tenham profissionais bons, que são professores, tá? Optem por isso. Curso deve ter na internet também, sobre laudo, sobre as normas regulamentadoras, sobre tudo isso tem também cursos. Não sei um curso específico agora também, mas se você pesquisar na internet, dá certo. Aqui, ó, alguém colocou pesquisa na pós do Cefac ou Cerfuno. Pronto, ela já falou aqui. E a Vanessa, ela fez uma pergunta. O valor pago por exames, aproximadamente? Então, algumas empresas pagam o valor fixo do fonoaudiólogo, né? Algumas clínicas, que é o justo, correto. E uma audiometria hoje, gente, no mercado, ela custa em torno de R$ 35. É bem baixo, assim, só a tonal, né? Só a tonal. Se pedir a vocal, aí duplica o valor. Vai para 30, 60, R$ 70. Mas só a tonal, ela é R$ 30, 35. Tem clínicas aí que eu já vi de R$ 25, de R$ 20. Então, imagina aí o valor, se for ganhar por audiometria, o valor que elas pagam. Vão pagar R$ 10 por audiometria para você. Aí sim, se você não pode fazer, por exemplo, 500 audiometria no dia, né? Para compensar o valor. Então, é isso que eu estou falando. Tem clínicas que pagam muito mal. R$ 10, R$ 8 por audiometria. E tem outras que são salário fixo. A minha, né, é salário fixo, mais R$ 10 para audiometria. Ou seja, eles não pagam só o valor da audiometria, eles pagam fixo também. Então, é mais justo, né, para a gente. Tem uma pergunta aqui da Érica, que ela diz assim, todos os exames é feito com mascaramento? Não. O mascaramento, ele é utilizado só quando precisa. Por exemplo, se tem uma frequência que vai mascarar a outra, ou seja, que vai induzir a outra orelha responda pela a que tem a perda, né? A boa responder pela que tem a perda. Então, você tem que ver, nem todos os exames têm mascaramento. Você vê em audiologia ocupacional que tem muitas pessoas com perda auditiva, mas a maioria é audição normal, né? Porque entra na empresa, não tem aquele problema da audiologia clínica, que já vem com alteração, um idoso, uma coisa assim. São pessoas mais novas que têm alteração mais pela paímpse, né? Não aquela alteração muito grande, como tem na audiologia clínica. Então, o mascaramento se faz principalmente na via óssea, né? Como tem a perda, naquelas perdazinhas sensorineurais que eu falei para vocês, né? Em 3, em 4, precisa mascarar algumas vezes. Mas nem sempre e nem todos. Tem que avaliar. Tem que avaliar, saber se aquela via óssea precisa ser mascarada ou se aquela via aérea precisa ser mascarada. Mas no ambiente de trabalho é mais via óssea mesmo que é mascarada. Pronto, a gente encerrou aqui os blocos de perguntas, não tem mais perguntas. Então, passar para as meninas aí, as moderadoras, por exemplo. Muito obrigado. Por nada. Bom, obrigada, muito obrigada novamente, doutora Ionara, foi maravilhoso. As perguntas foram ainda mais esclarecedoras. Nós agradecemos também a todas as perguntas feitas no chat. Se alguém não conseguiu fazer as perguntas, podem mandar no Instagram, que a gente vai tentar respondê-las. Muito obrigada, doutora Ionara, pela disponibilidade e pela excelente condução do assunto. Foi excepcional. Lembrando que a nossa próxima palestra será sobre a avaliação do zumbido com enfoque em ecofenometria, ministrado por Mariana Martins, às 19 horas. Até mais tarde, pessoal, e bom evento a todos que vão participar. Muito obrigada novamente, doutora Ionara. Até a próxima. Espero que você participe muitas mais vezes dos nossos próximos eventos, porque é maravilhoso, você conduz muito bem, tem uma didática excelente, e a gente aqui como estudante não tem tanta linguagem técnica, então você soube conduzir essa parte para todos nós. Eu que agradeço pela oportunidade, eu amo muito a audiologia e espero ter passado um pouco, né, sobre o tanto que eu gosto, no ambiente de trabalho está aberto para vocês, não existe só linguagem, tá, quando vocês se formam, não existe só voz, mas existe também a áudio que está aqui de portas abertas para receber vocês. E que sim,
paga bem, que você tem que se valorizar, se valorizem e corram atrás do que vocês querem, os objetivos que vocês querem, que vocês vão conseguir, certo? Então, agradeço e até breve, né? Quem sabe um breve futuro. Em nome de Tchau, Deus. tchau, gente. Obrigada, Ionara. Gente, pessoal, não esqueçam de preencherem o formulário de presença. É muito importante, porque vocês vão receber o certificado através desse link de formulário. Então, não deixem de anotar, além de colocar o nome de vocês no chat, coloquem lá no link, por favor. É isso, muito obrigada. Até mais tarde, às 19 horas em ponto, estaremos aqui com a nossa segunda palestra do dia. O link, eu acredito que ele esteja fixado, não? Pessoal, vê aí do chat, por favor, se está fixado. Se não, a gente manda novamente. Mas não deixem de preencher, tá certo? Pronto, Duda mandou aí de novo para vocês. Eu vou ficar aqui até um tempo para vocês terem tempo de preencher o formulário.